Pessoal, vamos agora aos exercícios aqui da aula. Mas antes disso, queria mostrar um negócio que foi levantado pelo Rafael Tamura numa das lives, que era aquela questão do Serial Version UID, né? Que eu tinha falado para vocês no exemplo que eu tinha dado no vídeo. Eu gravava ou serializava, né? Objetos ou um objeto ou objetos de uma classe. Se eu alterasse essa classe, a hora que eu tentasse carregar o objeto, ia dar incompatibilidade, tá? Justamente por causa desse númerozinho que o Java calcula automaticamente para o objeto. Então ele falou, temos classes diferentes, né? Ou seja, objetos diferentes ali, ou campos diferentes do meu objeto, geram esse valor aí que a minha JVM calcula para o Serial Version UID diferente. A hora que ele vai comparar os dois números, vai indicar que as classes são diferentes. E a partir daí ele não fazia a leitura da classe. Aí o Rafael apontou que no Eclipse, a hora que ele dava o implement serialize, aparecia um warning, tá? Falando para ele especificar esse serial version UID como public, final, static, que é da classe, public, final, static, acho que eram esses três aí. E especificar isso para a classe, como na forma de um warning. Eu falei, mas no NetBeans isso nunca me deu warning, tá? E eu nunca precisei trabalhar com isso na vida, até porque se eu gero uma nova classe, eu quero realmente que não dê nenhum tipo de compatibilidade mesmo, tá? Sou obrigado a gerar depois novos objetos. Isso para situações que eu cheguei a trabalhar até hoje, né? Mas eu falei, mas por que está dando esse warning, né? Aí eu fui procurar na internet. Inclusive, eu achei um blog da Kylon, tá? Eu acho é um dos dois sites que eu mais gosto de explicação de conteúdo, é a Kylon, que é do mesmo grupo da Alura, cursos online, também faço alguns cursinhos lá, alguns muito bons, outros nem tanto, mas a maioria bons. E do DevMedia, são os dois blogs aí, os sites que eu acesso com mais frequência para ver conteúdo e explicações de algumas coisas, tá? E aqui ele está explicando, tem uma entradinha aqui que é o Entendendo Serial Version UID. Eu fui tentar entender, eu falei, mas por que raios eu teria que especificar isso na mão, né? Na verdade, acho que é algo até muito óbvio, que como eu precisava mexer com isso, eu não precisava, nunca cheguei a ter contato com isso. Como o NetBeans também não me dava warning, também não cheguei a mexer. Mas a questão é a seguinte, tá? Esse Serial Version UID, você pode especificá-lo na mão, tá? Por meio dessa declaração private, static, final, long, tá? E o Serial Version ID é que você passa o valor do seu long, tá? Com o valor Lzinho do lado para diferenciar o que é o long do inteiro. E com isso, tá? Por meio desse número, ele mantém meio compatibilidade entre as classes. Então, se eu fizer uma classe nova com novos atributos, eu ainda assim consigo ler uma classe antiga ou deserializar uma classe antiga e atribuir para essa classe nova. Tá? Sendo que os novos atributos dessa classe nova, sendo que os atributos da classe antiga, né, eles vão automaticamente para a classe nova, e aqueles atributos da classe nova que não tem na classe antiga, eles vão ficar com o valor padrão deles. Tá? E falei, às vezes pode fazer sentido, né, para você não perder o BD inteiro, né? BD normalmente você não fica serializando tanto objetos de cadastro, etc, já que você tem um BD para fazer isso daí. Mas aí ele tinha dado alguns exemplos interessantes, que é um dos exemplos antigamente, né, da classe da fonte e do objeto data do Java, que a gente viu na aula de datas, informações de temporais, né, data, hora, e etc. Falei que o data, inclusive, era muito antigo, que a gente não usava, mas aí houve uma alteração desse objeto data da versão 1.3 para 1.4, né, e como nem a própria Oracle especificava esse UID na mão, deu incompatibilidade entre as classes. Então, uma galera que tinha serializado objetos e tinha o objeto tipo data, né, dentro desses objetos serializados, começou a propagar incompatibilidade. Tá? Então, esse foi um grande problema que ocorreu no passado com o Java. Tá? E aí a solução para isso, né, foi especificar esse Serial
version UID em classes que são compatíveis, tá? Então, se, tipo, eu gerei uma nova classe, uma nova versão de classe, mas eu quero manter a compatibilidade dela com versões anteriores. Ou seja, se não tiver esses novos campos aqui, não importa, coloco o valor padrão e mesmo assim eu gero e considero o valor padrão antigo. Aí vai funcionar. Tá? Então, só para fazer um exemplo aqui logo de começo de aula, eu tenho aqui uma classe, já deixei preparado para não perder muito tempo. Eu tenho aqui uma classe pessoa, certo? Nome, CPF, idade, peso, enfim. Deixa eu comentar essa parte de baixo. Tá. Criei uma única pessoa aqui, certo? E serializei esse objeto. Vou serializá-lo, obviamente. Ok? Gravou tudo bonitinho. Agora eu vou comentar esta parte de cima do código. Eu vou desse comentário de baixo, que é só fazendo a leitura, né? Object input string, o test data, que é o mesmo test.dat, que é o mesmo objeto que eu gravei aqui. Dei o caching, né? Fiz a leitura de objeto, dei o caching para a pessoa, gerei a nova pessoa e fechei o fluxo, tá? Só que eu vou colocar um breakpoint aqui nessa pessoa, só para eu poder ver os campos da pessoa. Então tá aqui, né? Nome Rafael, CPF 3460 e tralalá, 34, 85, nossa, altura 85 e peso 45. Deve ser quando eu tinha 5 anos de idade. Acho que esse boato já deveria estar maior que isso. Mas enfim, tá? Cria esse objeto pessoa. Aí vamos supor que no meio do processo eu fui lá dentro dessa pessoa e coloquei mais um campo aqui, o private string e-mail. Tá? E coloquei aqui o string e-mail e meu this e-mail igual a e-mail. Ok? Bom, o que vai acontecer na hora que eu for tentar ler? Nem parou no meu breakpoint, obviamente, né? Que deu invalid class exception, né? Por causa do serial version UID, que são diferentes, certo? Eu coloquei um atributo a mais, o serial version ID da minha nova classe, tá? Ele é esse menos 6 e tralalá, enquanto da minha classe serializada era esse cara aqui, certo? Beleza, vou fazer agora o mesmo teste. Então, vou comentar este cara de novo. Eu vou tirar, né? O e-mail, obviamente. Ctrl Z, né? Cabeçudo. E aí, vou colocar aquele serial version ID, tá? O private static final long, só que em vez de um L só, vou chutar um valorzão aqui. Desde que tipo, não extrapole o valor do long, tá? Se você, tá certo que é long, mas se colocar um número muito longo, que extrapola os medidos do long, ele não vai deixar. Nem é tão longo assim, né? Bom, coloquei essa versão aí, esse cálculozinho que eu fiz, tá? Agora eu vou voltar lá no meu teste, vou serializá-lo. Ok, tá? Vou lê-lo novamente, fazer o mesmo procedimento, só para a gente ver que está tudo certo. Depurei aqui meu objetinho pessoa, tá aqui com as mesmas informações. A única coisa que apareceu esse campo estático aqui, que é o serial version ID, tá? Beleza. Agora eu vou lá na minha classe pessoa, fazer aquele procedimento de colocar o e-mail. Na verdade, deixa eu comentar esse cara, né? Senão ele vai deixar o construtorzinho. E vou repetir o mesmo processo de leitura. Perceba que agora eu já coloquei no construtor. Esqueci aqui só. This e-mail igual e-mail.
Então tem um objeto diferente agora aqui no meu programa. Vou procurar arquivo. Tá? Perceba que agora ele não gerou o invalid class exception. Tem os mesmos campos aqui, ó, Rafael, CPF 34, idade 34, altura 85, 45, e o campo novo automaticamente assume aquele valor padrão do Java. Nesse caso aqui, como é string, né, ele assumiu o valor nulo. Tá? Então tá a explicação do Ed. Se por acaso se vocês forem fazer classes que vão ser serializadas, tá? Lembrem dessa questão, se você vai querer manter a compatibilidade caso você atualize ou não. Se quiser manter, ou defina o ID, né, se você tem essa pretensão de atualização de classe. Se não for serializar, obviamente, não precisa manter. Se você acha que tem uma classe que nunca vai ser atualizada, também não há a necessidade de fazer isso daí. Mas fica a dica, nunca tinha me tentado para isso, então valeu a dúvida aí para aprender essa coisa, essa questão nova, e eu estou aproveitando passando para vocês, tá? Agora vamos à lista de exercícios, tá? Automaticamente o Java cria 3 objetos de fluxo, né, que é o SystemOut, SystemIn e o SystemERR. Todos eles a gente já usou com certa frequência. Tá? Arquivos criados usando fluxo de bytes são chamados de arquivos binários. Arquivos usando fluxo baseado em caracteres são chamados de arquivos texto. Para retornar o nome de um arquivo, tá? Utilize o comando getName da classe file. Pode instanciar um objeto da classe alguma coisa para criar um arquivo de texto de acesso sequencial. Aí pode ser o FileWriter, e a gente viu alguns, né? O FileWriter ou o BufferedWriter. Para criar um arquivo, obviamente vou escrever, tá certo? Pode-se utilizar um comando tralalá para encerrar o fluxo. Então tudo que a gente viu para encerrar o fluxo até agora é o close. Pode-se lançar um objeto da classe X para ler dados a partir de um arquivo texto de acesso sequencial. Aí pode ser, nós vimos o FileReader ou o BufferedReader. Para atualizar um arquivo de acesso sequencial, deve-se abrir o arquivo em modo append. Tá? Então a gente viu lá que no FileWriter, por exemplo, a gente tem um construtor que tem um atributo append. Se esse append for true, tudo que eu mandar dar um write neste arquivo, ele vai parando lá para o final do arquivo. Então nós estamos atualizando o arquivo. Se eu tiver o append false, eu não atualizo o arquivo, eu sobrescrevo o arquivo. Tá? Para se permitir a leitura e gravação de objetos, os objetos devem implementar a interface Serializable. Inclusive vimos ela aqui anteriormente no exercício. Nem falei, passei tão rápido, né? Porque a classe já estava pronta, mas o objeto implementa o Serializable, tá? Para cá, marque vir para verdadeiro e F para falso nas seguintes afirmativas. Você deve criar explicitamente os objetos do fluxo System, SystemOut, SystemERR. Falso, porque isso já são os fluxos padrão, inclusive caiu no primeiro exercício. Ao ler dados de um arquivo utilizando a classe Scanner, se você quiser ler dados do arquivo repetidas vezes, o arquivo deve ser fechado e reaberto para dar início a partir do início do arquivo. Tá? Isso tirando o Random Access File, né? Isso vai ser o procedimento padrão de qualquer outra classe de acesso sequencial para fazer a leitura. Então, todas as classes que nós vimos, tá, para fazer ou gravação, que seria escrita sequencial, ou a leitura, que seria a leitura sequencial, tá? Elas fazem esse acesso sequencial, ou seja, cada vez que você vai dar um read, por exemplo, ele lê, vai para o próximo ponto de leitura, lê, vai para o próximo ponto de leitura, a hora que você vai gravando, grava, vai para o próximo ponto de gravação, grava, vai para o próximo ponto de gravação, e assim por diante, tá? Então, essa é a característica do acesso sequencial, então, é verdadeiro. O único que não me permite, mesmo assim, na hora que você lê, você vai para o lado, mas eu posso voltar para o começo do arquivo, por exemplo, sem ter que fechá-lo e reabri-lo, é o Random Access File, tá? O método exists da classe file retorna true se o caminho especificado como argumento para o construtor file for um arquivo ou diretório existente no sistema, tá? Sim, verdadeiro. Uma pequena observação e diferença. A gente viu os métodos isFile ou isDirectory, tá? Não necessariamente o isFile ele vai retornar true
tá? Se o arquivo existe, ele só vai retornar se aquele caminho que você especificou é um caminho de arquivo ou é um caminho de diretório, tá? Então, o isFile e o isDirect vai retornar se o caminho é um caminho de diretório e arquivo, respectivamente, são caminhos válidos, portanto, tá? Para arquivo, para diretório. Não retorna se existe ou deixa de existir. Para ver se existe aquele diretório ou se existe aquele arquivo, tem que utilizar o exists, tá? Rapaz, tinha esquecido minha máquina aberta. Os arquivos binários são legíveis por seres humanos em um editor de texto? Não, né? Esses são os arquivos de texto, ou baseado em fluxo de caracteres. A gente até tentou abrir um arquivo binário, um arquivo que a gente serializava objeto, abrimos o PDF, se eu não estou enganado, era aquela baguncinha. Algumas coisas conseguimos interpretar, mas não todas. Um caminho absoluto contém todos os diretórios, desde o diretório raiz, que levam a um arquivo ou diretório específico, né? Que levam um arquivo ou diretório específico, exatamente, tá? Então, caminho absoluto, eu vou especificar todo o caminho, tá? Absolutamente tudo. E no caminho relativo, né, eu posso me basear no diretório corrente, tá? O working directory, no meu diretório de trabalho, definido dentro do meu programa, que por padrão é o local onde eu estou executando a minha aplicação, né? E aí, por meio do ponto ou 2 pontos, né, o ponto para pegar o diretório atual e ir avançando, ou 2 pontos para ir retrocedendo na hierarquia de diretórios, aí eu teria o caminho relativo. O termo fluxo refere-se a dados ordenados que são lidos ou gravados em um arquivo. Ok, é verdadeiro, mas lembrando que a gente viu o fluxo não necessariamente só com arquivo, mas nós vimos em rede também. Tá? O Java vê cada arquivo como um fluxo sequencial de bytes ou caracteres. Exatamente isso. Tudo é fluxo, tudo é fluxo. A indicação de fim de arquivo nunca se dá na forma de sessão, ela pode se dar na forma de sessão se eu estou utilizando o read object, tá? Se eu estou utilizando outros métodos, hora vai se dar na forma do null, hora vai se dar na forma do -1, tá? Mas no caso do read object se dá na forma de sessão. O método read da FileReader retorna -1 se for atingido o final do arquivo, exatamente isso, né? Ele retorna sempre o charzinho lido, né? Na verdade, o valor inteiro do caractere lido. Se esse valor inteiro for -1, significa atingir o final do arquivo. Utilizar armazenamento em buffer diminui significativamente o desempenho de um aplicativo. Isto é verdadeiro, tá? Porque lembra que, vocês não viram a teoria dos sistemas operacionais, mas eu comentei, o processo de requisição dentro do sistema operacional, ele é, principalmente no sistema de arquivos, ele é um pouquinho longo, tá? Então tem que alterar somente o sistema operacional, ele tem acesso ao hardware, então tem que fazer uma alteração de tipo de kernel, estou no modo usuário, eu tenho que passar para o modo kernel, tá? Aí o meu sistema operacional começa a ter controle, então eu só falo assim, sistema operacional, sume aí e me faz isso. Aí o sistema operacional assume, mas perceba que o sistema de arquivos é um tanto quanto complexo, porque a hora que eu vou simplesmente acessar ou gravar, eu tenho que fazer verificar permissões, eu tenho que descobrir se eu vou gravar qual setor está vazio do meu HD, por exemplo, para eu gravar naquele setor, eu tenho que alterar a informação no meu sistema de arquivo, falou, opa, entrou um novo arquivo nesse diretório, você precisa colocar esse arquivo nesse diretório, vários metadados precisam ser acessados, enfim, e a hora que você vai fazendo a gravação, você consequentemente vai alterando os metadados, você vai precisando achar mais espaço livre, você, dependendo da forma de armazenamento, você tem que fazer encadeamento entre setor, então é um negócio muito complexo de se fazer, tá? Então, se para cada requisição você for passar por todo este processo, né, vai ser muito mais lerdo que se eu juntar um pulsão de coisa só para mandar, e aí eu faço uma requisição já para gravar tudo isso daqui de uma vez. Tá? Então é mais rápido com o buffer, então ele não diminui o desempenho do aplicativo, na verdade ele aumenta o desempenho do aplicativo. Tá? Um objeto serializado é representado por uma sequência de bytes. Sim, tá? O objeto, a hora que a gente usa inclusive eu falei, né, se tiver string vai ser binário, né, então a gente usa o object output string para serializar o objeto. Então é fluxo de bytes, tá? Eu vou fazer aqui como implementação os 5 e os 6. O 8 deixei para entregar. Tá, vou fazer os 5, 6 e o 9 aqui na lista, tá? O resto eu deixo para vocês se divertirem. E o 8 para entregar. Só ver como é que tá o tempo do vídeo aqui.
20 minutinhos, tá? Eu vou criar o exercício parte 1, exercício parte 2, então.